E por coincidência, capítulo 9 e o versículo também de número 9. Mateus, capítulo de número 9 e o verso também de número 9. Está ali no telão, eu vou acompanhar com os irmãos, nós vamos ler 1, 2, 3 versículos apenas. Gostaria de contar um pouquinho com a sua paciência nessa noite para que você possa não ouvir a minha palavra, mas aquilo que Deus, Ele primeiro compartilhou no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? Diz assim, ó, versículo de número 9. Vamos ler tudo junto, irmão? Vamos lá, 1, 2, 3, olha lá. Homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantando-se o seguiu. 10. E aconteceu. Onze. Último versículo, 12 agora. Amém. Pode se assentar. Irmão, a nossa igreja, ela todo ano, ela faz essa campanha. É uma campanha nacional que tem por título, né? Alcançar aquelas pessoas que estão à nossa volta. E essa campanha, o primeiro tema dela falou sobre família, onde todos aqueles que conhecem a Deus, ele tem que ter o desejo de alcançar a sua família. O segundo tema proposto foi falado sobre amigo. Todo aquele que conhece a Deus, ele tem que ter o desejo de também ganhar os seus amigos. O terceiro tema falou sobre vizinho. Muitas vezes, irmão, você que está aqui, não é fácil ter vizinho, né? É difícil às vezes. Tem pessoas que convivem bem com seus vizinhos, e tem pessoas que às vezes ele não quer nem olhar para o seu vizinho. Mas o tema dessa campanha no terceiro dia propôs alcançar os nossos vizinhos. E hoje o tema nos sugere alcançar os nossos colegas de trabalho. Irmão, você sabia que existe uma diferença entre colega e amigo? Colega são aquelas pessoas que você convive, você compartilha às vezes trabalho, compartilha estudo. Amigo é diferente. Amigos são aquelas pessoas confidentes, que você pode confiar uma emoção, você pode sentar para conversar, falar muitas vezes até de intimidade, porque é seu amigo. E o amigo, ele sempre vai se colocar para te ajudar e nunca vai te colocar para denegrir a sua imagem. Amigo é aquele que se alegra com a sua vitória. Amigo é aquele que se alegra e te empurra quando você tem um projeto. Colega é diferente, é aquele que você convive, né? Você convive, reparte trabalho, muitas vezes até social, mas mesmo que amigos e colega não tenham a mesma afinidade, mas você também pode
falar do amor de Jesus para os seus colegas, amém? Pessoas que convivem. Então o tema proposto dessa campanha da nossa igreja, uma campanha nacional para salvar uma vida, o tema nos propõe alcançar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Irmão, nós sempre somos tendenciosos, alguns aprendeu assim, né? Acha que evangelizar, a responsabilidade é só do pastor, do presbítero, de pessoas que exercem ministério na igreja. Mas se às vezes eu acho que é dessa maneira, estamos errados. Porque você pode ser um canal de evangelização aonde você estiver. E eu mostro isso para você na Bíblia. Existem situações na Bíblia que pessoas que nem tinham ministérios, mas foi um agente de evangelismo. De quem que eu posso falar? Eu posso falar da mulher samaritana, que logo após ela ter uma conversa com Jesus, ela vai e anuncia para todos os moradores dali que tinha encontrado Jesus. Essa mulher não era missionária, essa mulher não era um evangelista, essa mulher era simplesmente uma pessoa que conheceu Jesus Cristo. E conhecendo Jesus, ela foi e propagou o evangelho. Assim também é para nós, irmão. Se nós tivermos essa tendência e achar que evangelizar só cabe ao pastor, você está enganado. Quantas pessoas, irmão, que infelizmente são crentes evangélicos, ainda procura, não é errado, viu, irmão? Ainda procura pastores, líderes, para falar do amor de Deus para sua família. Você sabia que você mesmo pode fazer isso? Quem sabia, levanta a mão. Se você não sabia, hoje Deus vai te dar o desejo de você alcançar essas vidas que estão em volta de você. Irmão, não sei se você sabe, eu não vou te falar aqui, escuta aqui que eu vou te falar. Não é para te amedrontar, mas você sabe quantas pessoas morrem por minuto? Você sabia que enquanto nós estamos aqui agora nesse culto, tem pessoas morrendo? E você sabia que essas pessoas que estão morrendo, estão saindo do mundo sem a mensagem da salvação? Porque não tiveram as oportunidades? Não. É porque atravessaram na frente dessas pessoas muitos conhecedores da palavra de Deus, mas não anunciaram o evangelho. E essas pessoas, muitos vão morrer sem conhecer o evangelho. Agora você entendeu a responsabilidade? Então essa campanha, irmão, o propósito dela é alcançar as pessoas que estão à nossa volta, amém? Porque quem é que não tem o desejo, irmão? Quem é que não tem o desejo de salvar a família? Foi aqui nessa noite apresentado uma criança. Por que os pais resolveram apresentar essa criança? Porque eles têm o desejo que um dia a sua filhinha seja uma missionária, seja uma diaconisa, seja alguém que vai exercer a obra de Deus. E que orgulho, né, irmão? Que orgulho saber que um dia você vai ver, irmã, a sua filha, quem sabe até pregando a palavra de Deus. E o primeiro passo quem deu foi os pais quando apresentou para Jesus. Que coisa linda, irmão, você vê um colega de trabalho na igreja adorando a Deus. Você olha assim e fala assim, poxa, e eu sou, irmão, e eu sou muito feliz em falar desse tema. Por quê? Porque foi através do trabalho que alguém anunciou Jesus para mim. Trabalhava na usina e Deus colocou no meu caminho uma pessoa para falar do amor dele. Tipo aquela pessoa que amava a minha vida e tinha o prazer de me levar para a igreja. E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Porque aí você está perguntando assim, por que você leu, presbítero, esse texto? Irmão,
Jesus, ao caminhar, ele encontrou esse homem na coleteria de impostos. Eu não sei se você sabe, mas os cobradores de imposto, eles eram odiados pela nação judaica. Por quê? Ele era lei cobrar imposto, mas eles cobravam além da conta. Por isso o judeu odiava eles. Mas Jesus passou e viu esse homem sentado ali na coleteria e fez para ele um convite. E sabe o que me chama mais atenção? Ele levantou e começou a seguir Jesus Cristo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto, não sei se você prestou atenção. Quem prestou atenção no texto aqui? Então você vai entender o que eu vou te falar. Sabe o que esse homem fez? Depois que ele começou a seguir Jesus, ele organizou um jantar, pastor, na casa dele. Por que ele organizou esse jantar? Porque ele sabia que ali ia muitas pessoas naquele jantar. Volta lá no versículo 10, irmão. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, ele foi, preparou um jantar, e ali apareceu muitas pessoas. E ele sabia que Jesus está lá. Sabe por quê, irmão, ele fez isso? Porque o desejo de Mateus era que muitos ouvissem aquela mensagem de Jesus. Porque ele queria ganhar aqueles judeus para Jesus, irmão. Esse é o desejo nosso. Às vezes você trabalha com pessoa lá na empresa ou na escola, você tem que ter esse desejo. Senão, o que vai acontecer? Você vai passar de mais um, que ninguém te conhece como nada. E na verdade, irmão, aonde você estiver, você escondendo ou não, você sempre vai ser um crente em Cristo Jesus. Tem uma história de um jovem, que ele foi para entrar numa empresa, e ele foi fazer uma entrevista. E esse jovem era crente. Quando ele sentou à mesa para fazer essa entrevista, o rapaz que estava entrevistando ele perguntou: você é crente? Falou: não, misericórdia, eu não sou crente não. Falou: ah, bom, é porque nós estamos contratando só crente. E não tem muitas pessoas assim, irmão, que ele passa na vida do outro e ele é apenas só mais um, mas nem aquele que passou na vida dele não reconheceu ele como nada. Só uma pergunta: você tem pregado a palavra de Deus para aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, sim ou não? Será que você tem pregado a palavra de Deus para aquelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, sim ou não? Hoje mesmo eu estava em casa ali, reunido com o irmão, nós estávamos exatamente falando da Bíblia Sagrada. Porque Deus, irmão, Ele mostra para nós o caminho. Mas Deus, Ele não interfere naquilo que eu vou ser, naquilo que eu vou fazer. Eu posso viver e ser aquilo que eu quiser. Mas você viu aqui que o pastor leu aqui? Quem prestou atenção? Eu posso viver e ser aquilo que eu quero. Eu posso ser e viver aquilo que eu quero. Eu posso andar nos caminhos que eu quero. Mas você viu que o pastor leu aqui? Isso aqui, irmão, é juízo. Todos vão comparecer perante Deus um dia. Uma vez me fizeram uma pergunta: você é crente? Eu falei: em Cristo Jesus. Então me responda: se Deus é tão bom, por que Ele vê toda a maldade do ser humano? Pessoas matando, pessoas fazendo atrocidade, pessoas barbarizando família, pessoas acabando com a vida de outro, e Deus não faz nada. Falei: mas quem disse para você que Deus não fez nada? Não faz. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez.
essas pessoas, irmão, vão comparecer perante Deus. E quando comparecer perante Deus, não vai ter mais desculpas. Você entende agora a maneira de viver? Que ninguém pode interferir naquilo que você quer viver. Eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, mas o que eu quiser interfere naquilo que um dia eu vou apresentar diante de Deus, no juízo. E essa campanha nos propõe isso, irmão: salvar os nossos colegas de trabalho. Quem tem o desejo aí de que o seu colega de trabalho seja salvo, aí levanta a mão. Amém? Então, o primeiro ponto importante para você que deseja salvar ou um colega de trabalho, ou um amigo, alguém da sua família, primeira coisa, fala comigo, primeira coisa. Fala de novo, primeira coisa. Coloca a mão no coração. É desejar. É desejar. Você tem o desejo? Se você não tem o desejo, começa a buscar em Deus, que Deus vai colocar o desejo hoje no seu coração. Eu preciso desejar alcançar o meu colega de trabalho. Mas como que eu faço isso? Porque, irmão, o local de trabalho pode ser um local de relacionamento. Pensa você, ó. Você é um crente e lá no seu trabalho você é aquela pessoa que vive assim, ó. Aquela pessoa que está lá assim no trabalho. Não olha para ninguém, não conversa com ninguém. Não olha para ninguém, não conversa com ninguém. Sempre está assim, ó. Aquele momento ali, irmão, é um momento de relacionamento, sabia? Onde Deus te dá a oportunidade de desejar e conhecer as pessoas que estão em volta de você. Conhecer, ter o desejo. Às vezes você gosta de uma pessoa lá no local de trabalho, mas tem que ter o desejo de que aquelas pessoas um dia estejam na presença de Deus. Porque hoje nós vivemos um tempo de egoísmo, irmão. Eu já tenho a salvação mesmo, o resto que... Não é isso? Não é assim? Eu já sou salvo mesmo, o resto é... Irmão, nós vivemos um tempo que as pessoas às vezes não têm nem a capacidade de pregar para alguém da sua família. Tem mãe que vê seu filho escorregando para as drogas, mas não fala do amor de Deus. Tem pessoa que ele vê seu filho na criminalidade e não tem a capacidade de pregar o evangelho. Não tem capacidade de orientar seu filho na palavra de Deus. É teu desejo, irmão. Irmão, hoje eu estou aqui, não perfeito, não melhor do que ninguém, não mais do que ninguém, vivo, respiro pela misericórdia de Deus, porque alguém não desistiu de mim, porque alguém não pregou a palavra de Deus para mim só uma vez. Ele pregou, ele insistiu, ele foi na minha casa. E isso, irmão, não foi um dia, nem 2 dias, nem um mês. Foi quase 3 anos que ele não desistiu de mim para trazer eu para a igreja. E hoje, fala a verdade, irmão. Você fala do amor de Deus para uma pessoa, ele balanga a cabeça que não quer, você já desiste da vida dele, você que se lasque para lá. E não é assim, irmão. Trazer uma vida para a presença de Deus não é fácil. Tem que ter desejo. Se você não desejar isso, não é isso que nós faz, irmão? Fala a verdade. Quando você quer comprar um carro, você não tem um desejo de ter um carro? E você faz de tudo. Você trabalha de dia, de noite, você junta a economia daqui, dinheiro dali, porque você tem o desejo de comprar. Agora, quando é uma vida, que se lasque. Não é assim não, irmão. Nós temos que ter o desejo. Pastor, mas eu não gosto daquela pessoa. Não importa. Jesus, se fosse olhar para esse lado, ele tinha desistido de nós. Mas Jesus não desistiu, sabe por quê? Ele veio aqui para nos trazer a salvação.
E glória a Deus, quem pode dar glória a Deus? Porque Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu de você, irmão. Onde muitos olhavam para você e falaram assim: esse daí não tem mais jeito, esse daí fuma, esse aí bebe, esse aí está na prostituição, esse aí fala mal da vida dos outros. Não importa, mas Jesus não desistiu de nós. E Ele não vai desistir. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as discriminações que faz, Ele não vai desistir de você, irmão, aleluia. Ele não vai desistir. Segunda coisa, que aqui para mim é o pior. Primeira coisa é desejar, segunda é orar. Orar é pagar o preço pela vida de alguém. É difícil, irmão. Orar? Não estou orando nem para mim. Orar todos os momentos pela vida daquela pessoa. Não é só ser esporadicamente, só chegar aqui: pastor, gostaria que o senhor orasse pelo irmão fulano. O pastor ora, mas aquela oração tem que ser contínua. De manhã, de tarde, de noite, todo momento que você for orar, você tem que estar lembrando daquela pessoa, irmão. Ah, não estou conseguindo, eu vou trazer aquela pessoa para a presença de Deus. Eu não estou conseguindo, então vou orar mais ainda. Ah, não estou conseguindo através da oração, então vou me consagrar. Eu vou ficar de manhã até a tarde sem comer, mas aquela pessoa vai ter que vir aqui adorar a Deus juntamente comigo. A nossa família está se perdendo, irmão. Um dia eu estava num culto, eu comecei a chorar, porque o irmão estava pregando sobre aquelas pessoas que um dia vão comparecer diante de Deus. E Deus, Ele me mostrou nitidamente uma fila de pessoas caminhando para o juízo final. E quando Deus me deu aquela visão, irmão, não aguentei, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Quando Deus me deu aquela visão daquela fila de pessoas na fila do juízo final, ali eu vi meu irmão, ali eu vi minha mãe, ali eu vi minhas irmãs. Será que você não tem o desejo, irmão? Você está aqui hoje e alguém da sua família está se perdendo. Você está aqui hoje, tem um colega de trabalho seu que está se perdendo, e amanhã ele vai te ver como mais um, porque você não fala do amor de Deus para ele. Ele não sabe que você é crente. Ah, se eu falar que eu sou crente, ele vai separar de mim. Ele não vai conversar mais comigo. Então é mais fácil eu contar piadinha para ele, falar sobre piadinha de besteira, falar sobre pegadinha. Eu vou estar sempre do lado dele. Mas se eu falar de Jesus, ele vai se separar de mim. Então eu não vou falar de Jesus, não. Eu vou contar piada, nós vamos rir, nós vamos se alegrar. Mas e Jesus? Não, Jesus eu não posso falar, porque se ele souber que eu sou crente, ele vai se separar de mim. Não pensa isso não, irmão. Aquela vida, ela tem uma alma, e a alma está dentro dela gemendo, precisando de Jesus Cristo. Ela está gemendo. Alguém da sua família, irmão, está gemendo, precisando de Jesus Cristo. E Deus te dá esse potencial. Deus, Ele nos dá essa capacidade de nós orar por essas vidas. Terceiro ponto importante, que é uma coisa que nós devemos fazer. Quem tem o desejo aqui de salvar o seu amigo, levante a sua mão. Seu colega de trabalho. Quem tem orado pelo seu colega de trabalho? Poxa, é a minoria. Meu Deus.
para salvar um colega de trabalho, irmão, é fazer planejamento. O que é planejar? Não é chegar nele e falar assim: oh, aceita Jesus aí, senão você vai para o inferno. É planejar. É saber como que você vai chegar naquela pessoa. Uma vez, tinha uma irmã que era muito dedicada na igreja. E o pastor disse para ela: irmã, eu vejo que você é muito dedicada na igreja. Eu vou lá fazer uma visita para o seu marido. Não, pastor, não vai não. Vai não, que o meu marido odeia crente. Ele odeia crente. Mas o pastor era teimoso, ele foi assim mesmo. Falei: eu vou. Nem que eu levar tijolada lá, mas eu vou. O pastor foi. Chegou lá, ele bateu palma. O marido da irmã saiu lá. Oi, boa noite. Boa noite. Quem é o senhor? A porta estava aberta, irmão. A porta estava aberta. E ele viu um monte de quadro do Santos na parede. Time de futebol. E ele disse para aquele homem: eu vejo que o senhor tem a mesma aptidão do que eu. Eu também sou santista. O quê? Você é santista? Já abraçou o pastor, já levou o pastor para dentro, já ofereceu café. Irmão, muitas vezes para salvar uma vida é preciso planejar. Tem pessoa que pensa que vai salvar uma vida chegando na casa dele falando de imagem. Tem demônio ali. Uma vez eu fui socorrer uma vida, irmão, e teve um pessoal de uma igreja, eu não vou falar o nome, que foi na casa de uma sobrinha minha, falou que tinha demônio no quadro, tinha demônio não sei aonde, tinha demônio no ventilador, tinha demônio para todo lado, tinha demônio no chão. Ela ficou apavorada. Precisou ir lá, irmão, fazer uma lavagem na mente dela. Tem demônio, coisa nenhuma. Planejamento. E aquele pastor começou a falar de time. Ganhou aquele homem. Quando ele viu que estava bem ali já com amizade, quando você falou: eu sou pastor da igreja lá onde a sua mulher congrega. Irmão, aquele homem hoje, ele é um presbítero para a glória de Deus. Estratégia, planejar para salvar pessoas. Você acha que não tem jeito? Porque o primeiro sintoma nosso, irmão Luiz Henrique, é olhar para uma pessoa e dizer assim: isso aí não tem jeito. Isso aí é só por Deus. Mas eu digo para você, irmão, pode parecer para nós, mas para Deus tudo Ele dá jeito. Para Deus tudo Ele pode, irmão Orlando. Ele pode pegar aquele que está tudo torto, tudo danado, aquele que a sociedade não tem mais jeito, e Ele fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Imagina aqui comigo. Você prega a palavra de Deus lá, ou evangeliza um colega de trabalho seu. Olha que coisa linda. Por onde que começa? Aquele colega de trabalho seu, quem sabe Deus tem uma obra na vida dele. Aí você traz, ele se alegra, deseja o evangelho, se entrega a vida para Jesus, e aquele colega de trabalho, ele se torna um pregador da palavra de Deus, e se tornando um pregador da palavra de Deus, ele vai ganhar 20, 30 mil pessoas para Jesus. Sabe da onde começou essa obra? Pela sua vida que pregou, anunciou a palavra de Deus para aquela pessoa. Mas se nós ficarmos inertes, se nós ficarmos, irmão, com vergonha, como que nós vamos salvar essas vidas? Planejar. Irmão, eu gostaria tanto que o meu colega de trabalho estivesse aqui, mas eu não consigo. Faça isso, irmão. Primeiro ponto é desejar. Segundo ponto é orar. E terceiro ponto é planejar. Para como você falar para ele de Jesus. Vai com jeitinho. Usa o seu jeitinho brasileiro.
e tudo vai dar certo, e aquela pessoa vai estar aqui para a glória de Deus. Não possamos ser egoístas, irmão, achar que o evangelho é só para nós. Não podemos ser egoístas, achar que o evangelho é 4 paredes fechadas e que só nós aqui tem o direito da salvação. Você está enganado. A salvação é para todos. A salvação é para aquele que está lá na guia da sarjeta. A salvação é para o traficante. A salvação é para o homossexual. A salvação é para a lésbica. A salvação é para todos, irmão. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Se eu soubesse essa importância, eu sairia hoje pregando a palavra de Deus. Uma vez o pastor Levi falou uma coisa certa: como que nós vamos pregar a palavra de Deus, se nós precisamos ser evangelizados? Se nós mesmos não conhecemos a Jesus, estamos dentro da igreja, mas não conhecemos Jesus. Porque se você conhecer Jesus, irmão, você vai ter o prazer, fala comigo, eu vou ter o prazer de falar de Jesus para as pessoas. E amanhã, grava isso aqui, irmão, ó. Grava isso aqui que eu estou te falando, ó. Aí você vai lembrar de mim, não precisa lembrar agora não, amanhã você vai lembrar de mim. Amanhã vai passar uma pessoa na sua vida, ó, grava isso aqui, ó. Vai passar uma pessoa na sua vida reclamando da situação, reclamando da família dele, reclamando de alguma coisa. Está aí a oportunidade que para você falar de Jesus para ele. Amanhã, quando isso acontecer, você vai lembrar dessa mensagem aqui. Sabe por quê? Porque Deus coloca pessoa no nosso caminho, não é por um acaso, é porque Deus quer salvar, e Deus quer usar você. Deus quer usar você. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até certas situações que nós passamos em nossas vidas, é Deus tentando nos dizer algo. Amém, irmãos? Então aprenda isso aqui, irmão. Nunca perca a esperança de salvar alguém. Primeiro ponto é desejar. Segundo ponto é orar. E terceiro ponto, planejar. Planeja. Se você não tem experiência, vem, conversa com o pastor, ele vai te orientar. Pastor, eu tenho um desejo de falar do amor de Deus para o meu filho. Você vai ser orientado. Pratica, exercita, frequenta os cultos de ensinamento, culto de escola bíblica, tudo isso Deus vai te orientar, irmão, e guarde isso aqui no seu coração. A Bíblia diz assim, ó, se o pastor quiser achar para mim, põe para mim. Eu não gravei isso aqui não, irmão, isso aqui é o Espírito Santo que está me dando. É um texto que diz assim, ó, que ovelha gera ovelha. Já viu isso aqui? Não é pastor que gera ovelha, quem gera ovelha é a própria ovelha. Onde esse irmão acha ali, põe para mim, para nós encerrar. Para você ver que eu não estou falando de mim mesmo, mas estou falando da palavra de Deus. Se não achar, não tem problema. Nós já vamos orar. Ovelha, ela gera ovelha. Então, o que Deus está falando aqui? Que você é um anunciador do Evangelho, irmão. Levanta a mão assim e fala, eu sou um anunciador do Evangelho. Mas está fraco. Fala, eu sou um anunciador do Evangelho. Fala, eu tenho capacidade de gerar ovelha. Achou lá? Ovelha, ela gera ovelha. Na próxima vez que eu vier, irmão, eu vou trazer esse texto para você, mostrar para você. Eu não tinha marcado porque o Espírito Santo me deu agora, tá? Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos. E pelo amor de Deus, irmão, ó, olha aqui para mim, ó, olha bem aqui para mim. Se o diabo, esse ser nojento, astuto, quiser levar essa palavra distorcida para a sua vida, rejeita. Mas fala assim agora comigo, ó, eu recebo ela
como palavra de Deus, como orientação de Deus para a minha vida, porque Deus tem propósito. Bate no peito, Deus tem propósito, 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 irmão, para salvar a sua família. Deus tem propósito para salvar nossos amigos. Deus tem propósito para salvar colega de trabalho. Deus tem propósito para salvar o nosso vizinho. Deus tem propósito para a minha igreja. Deus tem propósito para a nossa vida. Deus tem propósito para nós, igreja. Fique de pé para a glória de Deus.